Muito bom dia, então, colegas, professoras, professores da educação superior, colegas, companheiras do Simpro Noroeste, Simpro Caxias e Simpro RS. Nós vamos, antes de mais nada, todos bem-vindos, obrigado pelo interesse, pela participação nesse nosso seminário, seminário preparatório para as próximas negociações coletivas que vão acontecer a partir de março do próximo ano. A ideia desse seminário nasceu da convicção, né, que a gente definiu no coletivo de diretores que periodicamente se reúnem da educação superior sobre a importância da gente ter alguma iniciativa que antecipe um pouco aí o nosso alerta, as nossas iniciativas, construa uma política com mais antecedência para o enfrentamento das negociações coletivas que a gente realiza anualmente com o sindicato, os dois sindicatos patronais, o Sinep-RS e o Sindman. Sindman, que representa as instituições comunitárias, Sinep, que representa as demais instituições do setor privado aqui do Estado. Essas negociações nos últimos anos, isso é um processo que iniciou antes da pandemia, mas que se aprofundou no período da pandemia, têm sido marcados por uma forte ofensiva patronal com vistas à flexibilização das nossas condições contratuais, né? Um grande empenho pela retirada, pela flexibilização, enfim, pelas limitações das nossas conquistas históricas, né? Então, a gente considerou que não seria conveniente que a gente pura e simplesmente ficasse no aguardo de um novo processo negocial em que, mais uma vez, a gente travaria estritamente essa disputa pela manutenção dessas conquistas nossas, como, por exemplo, o aprimoramento acadêmico, os adicionais por tempo de serviço, a isonomia da hora-aula básica desde o início do contrato, a garantia de reposição da inflação, né, no valor da hora-aula, e decidimos que a gente deveria, com uma boa antecedência, realizar um evento, começar essa discussão, definir, quem sabe, novas reivindicações, né, e também definir alguma política de resistência a esta ofensiva patronal. Então, essa é a justificativa, esta é a razão pela qual nós estamos, então, reunidos hoje de manhã, nesse seminário de caráter preparatório para as próximas negociações. Esse nosso evento está acontecendo, então, de forma presencial, aqui na sede da Fundação E-Carta, em Porto Alegre. Temos aqui um grupo de pessoas participando presencialmente e através dos canais aí do YouTube e... não tem... Estamos só a transmissão pelo Meet para as pessoas que se inscreveram no seminário. Nós tivemos aí duas semanas de inscrição e o link para participação nesse evento foi encaminhado para os que se inscreveram, né? Mas também o evento, as palestras, os dois painéis que se seguirão serão gravados e serão posteriormente disponibilizados no YouTube, tá? Bom, então, a organização do nosso evento, ela consta de um primeiro momento em que nós teremos dois painéis, né, sobre duas questões objetivas e tal, que
terão certamente impacto na educação superior, né? A primeira delas, que é atinente à EAD, e a segunda é uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho a respeito de uma questão que é comum, que faz parte das demandas de trabalho aos docentes, que é, enfim, a questão do trabalho nas plataformas virtuais. Então, eu vou de imediato convidar a professora Cristiane Johan para que venha aqui para ser a primeira painelista. Ela vai falar sobre a nova regulamentação da educação superior, né, da educação à distância e seu impacto na educação superior brasileira. Tá? Então, a Cristiane terá um tempo aí de uns 30, 40 minutos no máximo, tal, para uma exposição inicial. Depois, nós vamos convidar o doutor Henrique Stefanello Teixeira para também fazer a exposição sobre a decisão do TST sobre trabalho nas plataformas, e depois é que nós vamos abrir para questionamentos e tal, e manifestações de quem está presencialmente aqui no nosso evento e de quem está online, né, nos acompanhando pelo Meet. Então, por favor, Cristiane, a palavra está contigo. Bom dia, colegas professores, professoras que estão aqui presencialmente, também uma saudação aos que nos acompanham de forma online. Primeiro, agradecer o convite por estar aqui, trazendo algumas reflexões, né, sobre a nova regulamentação da educação à distância. Eu vou pedir licença para falar de pé, tudo bem? Organizei uma apresentação de forma que a gente pudesse... com licença. Falar de educação à distância e a nova regulamentação traz muitas possibilidades de reflexão, né? A gente poderia passar aqui muitos dias discutindo sobre todos os elementos que nós temos. Então, vou tentar concentrar no tempo a partir dessa apresentação, para que a gente possa depois também discutir e ouvir os professores, as professoras sobre as suas impressões, sobre as suas realidades, né, os debates que têm acontecido nas suas instituições, justamente porque a gente está pensando, então, na negociação coletiva de 2026, né? Esse seminário é bem importante e conhecer um pouquinho mais, então, dessa regulamentação também. Possivelmente, eu não vou trazer muitas novidades, então, meu desafio está em buscar olhar para as impressões que nos impactam enquanto professores e professoras no nosso trabalho docente. Eu organizei 3 pontos. Esta semana, o Ministério da Educação, o INEP, divulgou o Censo da Educação 2024. Pensei que são dados que nos interessam e que nos ajudam também a refletir, né, sobre essa regulamentação. Depois, muito brevemente, alguns pontos, então, dessa regulamentação da educação à distância. E, por fim, então, algumas reflexões, alguns pontos de atenção, talvez, com relação a impactos ou reflexos que a gente vai ter, né? Porque a gente não tem ainda a noção de como as instituições vão se organizar em alguma medida, como as ações vão se efetivar, então tem uma série de questões aí postas para a gente pensar. Bom, do Censo da Educação, então, Superior, divulgado essa semana, eu trouxe essa lâmina apresentada pelo diretor de avaliação Ulisses Teixeira no evento do Finesp em São Paulo, e ele vai trazendo aqui alguns dados de 2023, 2024. Então, a gente pode ver, de 2023 a 2024, um crescente no quantitativo de instituições. Estamos falando hoje de 2.561 instituições, sendo 12% públicas e 88% privadas. Nós estamos falando de 2024, 27.453 cursos bacharelados, sendo 22% em instituições públicas.
Estamos falando de 7.789 licenciaturas, 51% nas instituições públicas, de 10.530 cursos tecnólogos, sendo 13% nas instituições públicas. Estamos falando de 10.227.266 matrículas, sendo que 20% dessas matrículas nas instituições públicas e 80% em instituições privadas. E estamos falando de 316.989 docentes, sendo que 53%, então, nas instituições públicas e 47% nas privadas. Se a gente olhar para as matrículas e para os docentes, então, nós temos 80% das matrículas das instituições privadas e essas têm 47% dos professores. Aí, uma lâmina do INEP, quando ele divulga, né, os dados e faz uma apresentação à imprensa, a lâmina número 21, a expansão do número de cursos na modalidade à distância, já que é o nosso debate olhar para a regulamentação dessa modalidade. Então, de 2018 até 2024, nós temos 256% de variação no quantitativo, então, do número de cursos. Nós tínhamos 3.100... Opa, desculpa. A pessoa clicou no lugar errado, totalmente. A gente tinha 3.177 cursos e estamos em 2024 no censo com 11.297. Então, um dado importante para a gente pensar na regulamentação. As vagas oferecidas para o ingresso em cursos de graduação, nós temos aqui o azul mais claro, o presencial, e o azul mais escuro, então, a educação à distância. Nesses 6 anos, 2018 e 2024, né, a graduação presencial diminui 20%, enquanto que a EAD aumenta 159% no número de vagas oferecidas, então, para o ingresso. E um dado um pouco mais amplo aqui, com outros elementos, né, então, dessas 23 milhões de matrículas, 5 milhões em cursos presenciais e 18 milhões em cursos de educação à distância. E as divisões, né, por exemplo, nos bacharelados, nós temos 61% educação à distância, na licenciatura nós temos 89% na educação à distância, nos tecnólogos nós temos 93% na educação à distância. Então, são dados, né, do censo de 2024, da realidade, teoricamente, que a gente tem nas nossas instituições de ensino superior no país. A partir desses dados, então, né, em função dessa expansão exponencial dos cursos de educação à distância, que desde 2023, na verdade, o Ministério da Educação vinha trabalhando em regulamentar, em buscar elementos para qualificar estes cursos, para acompanhar e avaliar, né? Então, nós tivemos aqui uma série de marcos. O primeiro documento publicado é o Referenciais de Qualidade de Cursos de Graduação com Oferta à Distância. Então, aqui a gente tem um ponto diferente do que a gente costumava designar, né? Oferta à distância e não modalidade à distância. Então, já sinaliza aqui uma mudança de concepção e de olhar para os cursos. E aí, nesse material Referenciais de Qualidade, eu apontei alguns elementos, mas a gente poderia olhar muitos outros elementos, né? Então, o primeiro foco na qualidade, e aí o próprio Ministério da Educação associa ela a diferentes fatores. A centralidade no estudante, então, o estudante tem um papel central. Antes, nós vínhamos na lógica da educação à distância, o estudante com autonomia, né? Aqui a gente tem um estudante como sujeito da sua aprendizagem, um estudante integrante de uma turma e de uma instituição de ensino, que conecta com o professor, que dialoga com esse professor, que pertence a esse coletivo, né? O professor como responsável pelo processo, então, uma centralidade aqui no papel do professor, no intuito de uma valorização dessa profissão.
A presencialidade física, muito destacada, então, apesar da oferta à distância, a gente está também falando de presencialidade física, né, nesses cursos. O processo de avaliação robusto, que garante a integridade e identidade do estudante, entre outros elementos. Então, esse documento foi publicado em maio de 2025, era um documento prometido para dezembro de 2024, né? Foi sendo prorrogada a sua publicação. E ele é para nortear as avaliações, inclusive, desses cursos. A partir da publicação deste documento, nós temos em 19 de maio o decreto 12456, que vai falar sobre a oferta de educação à distância por instituições de educação superior em cursos de graduação. E vai alterar um decreto que segue vigente, que é o 9.235 de 2017, que vai falar das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal. Então, nós temos um decreto que traz muitos elementos do documento referenciais de qualidade, e um dos elementos importantes é que ele vai sinalizar, então, que os cursos podem ser classificados em 3 formatos, que é o formato presencial, o formato semipresencial e o formato à distância. Uma novidade, o formato semipresencial. Ele vai trazer uma série de elementos, princípios da educação à distância, e aí tem, de novo, foco na valorização docente, na integração estudante-professor, nesse processo de ensino-aprendizagem, no espaço do polo como sendo um espaço para as ações acontecerem de forma presencial, já que ele foca na presencialidade, né? Vai destacar, então, que os cursos nesses 3 formatos, o curso presencial, ele precisa ter no mínimo 70% das atividades presenciais e pode ter até 30% das atividades à distância. Então, veja, eu tenho um curso, né, classificado num formato, e dentro deste curso tem a possibilidade de atividades presenciais e atividades à distância. Então, não falo mais de modalidade à distância, sim atividades. O semipresencial, com uma oferta de 30% no mínimo de atividades presenciais, 20% de atividades síncronas mediadas. Aqui a gente tem um outro elemento importante, essa definição da possibilidade de atividades que são síncronas mediadas, e o restante, então, podendo ser à distância. A gente tem o curso à distância, que daí é o curso que precisa ter 10% no mínimo de atividades presenciais e mais 10% que podem ser presenciais ou síncronas mediadas. O decreto também vai definir o que são atividades presenciais, atividades à distância, síncrona mediada. Vai trazer um profissional novo para esse debate, que é o mediador pedagógico, e vai, né, trazer clareza na diferenciação das atividades do tutor e desse mediador pedagógico. E, enfim, e tantos outros elementos mais que nós temos nesse decreto. A gente poderia falar, né, uma manhã inteira só sobre esse decreto, e ele traz muitos elementos que estão, então, nesse referenciais de qualidade. Na sequência, no mesmo dia, nós temos a publicação, então, da portaria 378, que vai trazer formatos de oferta dos cursos superiores. É nessa portaria que a gente tem restrições. Então, tem 5 cursos que só podem estar no formato presencial. Tem o curso de medicina que, mesmo sendo um curso no formato presencial, ele precisa ter 100% das atividades presenciais, então vão criando-se algumas exceções. Existem cursos vedados na modalidade à distância, nessa portaria, como, por exemplo, as licenciaturas, né, a área da saúde, e também tem uma definição ali de alguns cursos que podem estar no formato semipresencial, mas com percentuais um pouco diferentes do que é a classificação de um curso semipresencial.
que é o caso dos cursos da educação, matemática, estatística, engenharia, saúde, que tem percentuais de presencialidade exigidos de forma um pouco diferenciada. Na sequência, no dia 20 de maio, nós temos a portaria 381, que vai falar das regras de transição, então, de aplicação desse decreto, e estabelece também o calendário dos processos regulatórios. Então, os cursos que passariam e as instituições por recredenciamento em 2026, tudo isso foi alterado para 2027, e uma série de cronogramas de ações, inclusive que alguns já foram implementados. Por exemplo, já foram extintos os cursos que estão vedados na modalidade à distância, isso aconteceu antes de 15 de setembro, e as portarias novas emitindo a possibilidade desses cursos funcionários no semipresencial também já foram emitidas. Na sequência, a gente tem uma janela um pouco maior, no dia 10 de julho, a portaria 506, ela vai também regulamentar o decreto 12456, e vai falar, então, sobre a formação acadêmica, o corpo docente. Aqui um destaque importante, que nessa regulamentação, desde dos referenciais de qualidade, do decreto, nós temos aí uma definição clara de que o curso precisa ter um coordenador de curso, ele pode ter professor, precisa ter professor regente, ele pode ter professor conteudista, ele tem o mediador pedagógico e ele tem o tutor. Então, na 506 é que nós vamos ter um pouco mais sobre os papéis desses diferentes sujeitos. O documento de referência de qualidade já trazia atribuições aos cargos, né? A esses diferentes atores que fazem parte desse processo. Mas a regulamentação, então, se dá por essa portaria. Os mediadores pedagógicos, então, que é a grande novidade. O documento referencial de qualidade sinalizava que esse mediador ele precisava ter uma formação estricto sensu, né? A portaria 506, ela diz que ele precisa ter uma pós-graduação, e não define que pós-graduação é essa. Então, em alguma medida, numa leitura que eu tenho feito, tem uma flexibilização aí por meio da portaria, né? Os tutores, então, o papel deles, dos responsáveis pelos polos, porque, então, agora os polos precisam ter uma infraestrutura mínima, pode ser apenas uma sala, eles precisam de laboratórios, né, espaços de estudo, de encontros, de atividades que são desenvolvidas. Também fala sobre as atividades presenciais e as avaliações de aprendizagem, sobre materiais didáticos, sobre as plataformas digitais, e também traz alguns elementos com relação aos polos de educação à distância. Toda documentação sinaliza para que as avaliações também vão avaliar, vão observar por amostragem os polos de educação à distância. Então, a gente tem muitas novidades nesse sentido, muitos elementos olhando para os projetos pedagógicos, para esse estudante sujeito, né, de sua ação, para esse estudante participando do processo, integrando uma turma, né, conectando com esse professor. Eu vou falar logo na sequência, mas quando a gente está falando de atividades à distância, uma exigência de uma avaliação presencial a cada 10 semanas de atividades, uma avaliação presencial que tem que ser majoritariamente, tem que ter o peso majoritário na composição da nota desse estudante, e 1/3 dela com atividades discursivas, de análise e de síntese. Então, temos aí alguns desafios, né, que vêm para qualificar, eu digo desafios, pensando no trabalho docente, no trabalho de quem vai acompanhar de fato esses estudantes. Quando a gente fala de mediadores pedagógicos, a gente tem uma limitação de olhar para o mediador pedagógico, né, para turmas com estudantes, com até 70 estudantes. Então, nesses documentos, o único quantitativo que traz ali um regramento, né, é esses números 70 estudantes para um mediador pedagógico.
né? E a lógica do mediador pedagógico, não de assumir a função docente, mas sim de auxiliar e de se aproximar em alguma medida, né, a essa atuação docente. Bom, então, depois desses documentos todos, alguns reflexos ou algumas reflexões que a gente pode fazer com relação a essa regulamentação, né? A gente esperava muito por essa regulamentação, né? Vimos pelos dados do censo mais atuais que, de fato, o crescimento exponencial, sem uma avaliação, sem uma regulamentação, né? Nos preocupa, né? A gente que prima pela qualidade das atividades que desenvolvemos, pela aprendizagem do estudante, né? Pelo trabalho que a gente faz nas nossas instituições. Então, o que nós temos assim de concreto? Essa semana, o Daniel Ximenes, que é das séries do MEC, estava num evento onde ele falou que foram cerca de 5.000 cursos semipresenciais criados. Então, por portarias que foram publicadas ali 13, 14 de setembro, em função do quantitativo de cursos de educação à distância que entraram em extinção, né, que não podem mais ser ofertados, que são os cursos que são vedados. A gente tentou olhar para essas portarias e levantar a quantidade de vagas que estão presentes, mas a gente sabe de muitas instituições que essas portarias foram publicadas com número de vagas equivocados, então a gente não consegue dizer de quantas vagas nós estamos falando, mas Daniel Ximenes falou foram cerca de 5.000 cursos semipresenciais. Também falou que alguns cursos de formação continuada, que estavam conectados a cursos de graduação, ainda não tiveram suas portarias emitidas, mas que eles já estão revendo essa questão. Bom, os projetos pedagógicos estão sendo criados às pressas, porque para ofertar, então, num curso que que entrou em extinção na modalidade à distância, num outro formato, eu preciso de um outro projeto pedagógico. Então, aqui uma preocupação, né? Que curso é esse sendo elaborado para ser ofertado já a partir de 2026? A portaria prevê possibilidade de 2 anos para implementação, mas os cursos que entraram em extinção não têm um prazo, né? Eles vão ter o seu tempo de conclusão e novos cursos para serem ofertados, então precisam de projetos pedagógicos. Então, as instituições têm trabalhado nesses projetos pedagógicos. Esse processo de olhar para esses cursos que voltarão em um outro formato, né? Tem feito instituições tomarem decisões por descontinuidade de alguns cursos, ao mesmo tempo, né, ampliando em alguns cenários, às vezes, a possibilidade de oferta. Então, tem diferentes ações, mas o resultado concreto disso a gente vai conhecer provavelmente a partir do início do próximo ano, né? E também o que não se sabe é como os futuros ingressantes vão entender, né, que formato de curso eles vão escolher. Eles gostaram dessa possibilidade desse curso semipresencial? Que desenho de curso semipresencial é esse? De que forma as instituições estão organizando as atividades, considerando que no semipresencial vamos ter atividades que são presenciais e atividades que são à distância. Mas nós vínhamos, né, de uma convenção coletiva, de acordos coletivos, de uma clareza de cursos que eram presenciais e cursos que eram à distância. Então, nós precisamos discutir como são esses cursos, como será a designação da carga horária dos professores na atuação, já que, dentro desse curso semipresencial, vou ter atividades que são presenciais, e vou ter atividades que são síncronas, mediadas, e vou ter atividades que são à distância. Eu vou ter atividades síncronas mediadas que podem ser, né, desenvolvidas pelo professor, mas eu vou ter atividades síncronas mediadas que podem ser desenvolvidas pelo mediador pedagógico, né? E o professor responsável por esse planejamento. Como se dará esse trabalho, né? Que trabalho é esse desse mediador pedagógico que vai auxiliar o professor, mas que não vai poder preparar uma aula e nem ministrar essa aula,
né? Ele pode auxiliar o professor. Só que em turmas muito grandes, talvez será necessário mediadores pedagógicos, justamente que o professor não poderá conduzir atividades síncronas mediadas com mais de 70 estudantes. Então, como se dará isso efetivamente na prática? Como fica o registro da carga horária do professor nesses diferentes tipos de atividades, né? Que a lógica é outra nesse momento, quando eu estou olhando para ofertas de cursos e que tem atividades que são presenciais ou são à distância. Um outro ponto que tem me chamado a atenção desde o início, de credenciamento EAD, numa das portarias, é definido como vai ser o credenciamento dessas instituições para os formatos de curso. Então, as instituições que tinham o credenciamento para a educação à distância, automaticamente elas passam a ter o credenciamento também para o semipresencial. Isso significa que ela pode replicar todos os cursos, desde que ela atenda aos requisitos de polo, de laboratórios, quando esse curso exigir, ou talvez ela possa fazer opções a espaços e cursos que precise de um quantitativo diferenciado, menor de laboratórios, né? Porque um curso de engenharia tem uma estrutura de laboratório, né, diferente de um curso, talvez, da área da gestão, né? Então, é um ponto que me parece preocupante quando a gente está falando de uma regulamentação que vem para qualificar a educação à distância, mas, em alguma medida, ela tem um grande grau de permissibilidade, né, para seguir com algumas ações, talvez da forma como elas já vinham acontecendo, com pequenos ajustes, né? Porque daí elas estão credenciando os seus polos para atividades semipresenciais. E quando a gente está falando de atividades presenciais, essas atividades presenciais não se dão necessariamente na instituição de ensino, ela pode se dar no polo, ela pode se dar numa instituição parceira, num espaço de atividades extensionistas, num espaço de atividades de estágio, né? Então, diferentes parcerias, dependendo da composição daquele projeto pedagógico do curso. Sobre o mediador pedagógico, né, numa função que não está no catálogo brasileiro das ocupações, que muito claramente no documento de referenciais de qualidade ele se aproxima à função docente, na portaria 506 ela auxilia o professor, então está muito claro que esse trabalho ele é pedagógico, que se aproxima à função docente. Mas, né, quem vai regulamentar? Como nós vamos regulamentar essas atividades? Se antes nós tínhamos o tutor, o professor regente, professor conteudista, em geral as instituições tinham, né? Então é uma discussão bem importante. Eu vi algumas discussões, alguns relatos de colegas professores trazendo elementos, então o mediador pedagógico vai sentar com os estudantes e vai fazer determinada atividade. Ok, mas se ele apresentar essa atividade, ele está no papel do professor, porque a responsabilidade de toda a prática pedagógica, de todas as atividades, de todo o planejamento é do professor. Então, que tipo de mediação é essa? Que tipo de auxílio é esse? Eu não posso simplesmente, né, dizer que estou fazendo atividades presenciais e o estudante e o mediador estão ali, e o mediador conduzindo essas atividades, né? Sim, se ele está auxiliando o professor, ele vai ter um papel de mediação, mas entendem que diferenciação da função docente eu vou ter, né, considerando que é uma função diferente, mas que eu defendo a proximidade com a função docente. Eu entendo que tem um distanciamento da tutoria, né? A tutoria, de fato, definida aqui pelos documentos, ela fala de um trabalho administrativo, né? Mas como isso se dará na prática, né? Desses desafios. Então, são coisas que a gente precisa conversar. Eu já sinalizei antes, mas então as provas presenciais em componentes à distância,
a cada 10 semanas uma prova presencial, com esse peso maior na avaliação daquele componente curricular, e com 1/3 das ações, então, das atividades, sendo discursivas. Como vai se dar esse processo de avaliação, então, nesse curso, nesses projetos pedagógicos sendo elaborados numa emergência, né, para implementação imediata? Então, discussões que a gente precisa fazer e também compreender. Eu não sei falar de quantitativos de estudantes nas turmas, sobretudo em formatos semipresenciais, porque é uma novidade que nós temos, mas nós temos noção do que acontece nas nossas instituições quando a gente olha para os cursos presenciais e cursos à distância. Então, aqui a gente tem uma mescla e a tendência de ter turmas que talvez sejam maiores do que os cursos presenciais, né? De repente menores do que nós tínhamos na educação à distância. Mas, ok, como vai se dar esse processo, né, dessa condução, dessas correções todas, desse preparo, essa designação da carga horária para o professor, né? Então, são pontos que a gente precisa discutir. E a gente tem ainda pela frente um instrumento que nós não conhecemos, em algumas áreas a gente já tem uma minuta, que é essa avaliação multidimensional da educação superior, que não foi divulgada pelo INEP ainda, não tem um instrumento formal, mas que também vai impactar, né? Então, tem alguns elementos que, basicamente, o documento de referenciais de qualidade vai sinalizar para as instituições, para os cursos, pensando na qualidade dos projetos pedagógicos desses cursos, mas talvez conhecer o instrumento de avaliação também fosse importante nesse processo de pensar todo esse projeto de um curso, né, num formato que é novo, que é diferente, né, uma novidade. Então, essa avaliação multidimensional, ela deve ser divulgada mais à frente, não se sabe exatamente em que momento, mas ela também é um instrumento, talvez, que pudesse nos ajudar a pensar, né, os cursos, os projetos nesse momento, as ações docentes. Então, são algumas reflexões, com certeza a gente poderia elencar várias outras, que nos fazem pensar sobre a ação docente, sobre o nosso papel enquanto professores na educação superior, visto esta mudança dessa regulamentação. Eu agradeço a atenção, me coloco à disposição para depois a gente dialogar. Eu espero que eu tenha deixado um bom tempo para a gente poder conversar sobre os elementos importantes. Muito obrigada. Muito obrigado, Cristiane. Eu quero, inclusive, antes de passar a palavra para o próximo painelista, me penitenciar pelo excesso de informalidade no início da nossa atividade. Não apresentei as credenciais da professora Cristiane, que é professora, doutora, atua na Univates em Lajeado e é, inclusive, presidente da AESUFOP, que é a Associação das Escolas Superiores no Rio Grande do Sul, né? Então, muito importantes suas ponderações. Esse é certamente um tema que vai marcar as nossas discussões no próximo período, né? Eu também quero reiterar, já que o nosso seminário, pelo fato de estar acontecendo numa manhã de sábado ensolarado, dia maravilhoso aí fora e tal, né? As pessoas vão chegando aos poucos. Eu quero reiterar aqui que a responsabilidade por esse seminário é do Simpro-RS, né, do Simpro-Caxias e do Simpro-Noroeste, né? Mais adiante, inclusive, vou pedir que o professor Monteiro, que está participando presencialmente aqui, na sede da Fundação Ecarta em Porto Alegre, e o professor Kim, que é coordenador do Simpro Noroeste, que participa virtualmente, façam também uma manifestação, uma saudação aos presentes. Mas, de imediato, eu quero convidar agora, então, o doutor Henrique Stefanel Teixeira, que é assessor jurídico do Simpro Caxias, do Simpro Noroeste, e também conveniado do Simpro-RS para uma exposição sobre
uma decisão importantíssima do Tribunal Superior do Trabalho relativamente ao trabalho realizado em plataformas virtuais. Então, doutor Henrique, a palavra está contigo por meia hora, 40 minutos no máximo de novo, tá? Então, da mesma forma que a Cristina, Marcos, eu vou pedir licença aí para ficar de pé. Tá. Acho que dá para colocar a Isidoro como tela inteira, não tem como um cantinho ali para... Não tem? Ah, ok. Bom, bom dia a todos e todas, agradecer o convite feito pelas entidades que organizam o evento, cumprimentar a direção do Simpro, direção do Simpro Caxias, e em especial a direção do Simpro Noroeste, que nos acompanha também online. Eu acho que o professor Kim, pelo menos, está presente pela eleição realizada ontem, né, a massiva aprovação da categoria dos professores de Ijuí, reconhecendo aí a coerência e a qualidade do projeto. Parabéns aos companheiros lá de Ijuí. Primeiro, eu queria só fazer um comentário, né, Cris, sobre o que tu trouxesse aqui antes. Acho que... E também dizer que doutora é a Cristina, né? Eu sou só advogado aqui, Marcos. Agradeço o título que tu me conferiu. Mas dizer que é muito interessante ouvir as questões pedagógicas relativas ao mediador, né, as questões técnicas, e começar a fazer alguns exercícios do quanto isso muda, primeiro, a intenção da norma, que é visivelmente qualificá-lo como não docente, né, porque ele estabelece o corpo docente da educação em distância e um outro corpo funcional, ou seja, é evidente que a norma tem essa intenção de fazer a diferenciação, mas ao mesmo tempo reconhece o que é essencial da função docente, que é a mediação pedagógica, né? É o mesmo que a gente dizer agora que o médico, vai ter o médico no hospital e o curador de doença. Vai ter o arquiteto e o projetador de edificação, né? Então, assim, são questões que vão nos trazendo insights, acho que ouvir é muito bom, né? E acho que é importante, porque a questão do enquadramento desse profissional não está clara ainda. Lembrando que a legislação educacional e decreto não tem competência para gerar norma trabalhista, ou seja, criar novas categorias, não é por decreto do Ministério da Educação, né, um decreto da União ou norma regulamentadora do Ministério da Educação. Eu acho que essa disputa vai ser bem importante no próximo período. Mas hoje a gente vai falar aqui também de uma decisão muito importante que aconteceu em maio deste ano, né, um processo individual, uma reclamatória trabalhista de um professor, mas que foi até o TST, até a sessão de dissídios individuais, que é a sessão de uniformização de jurisprudência. Isso é uma das funções da SDI, e por isso que ela é muito importante, né, porque a partir de agora os juízes não são obrigados a seguir, não é vinculante, mas é um incidente de uniformização através dos embargos que foi julgada em relação ao trabalho em plataformas virtuais. Esse processo, a gente ficou sabendo, eu fiquei pesquisando pela internet coisas novas e tal, e vi que era algo que estava muito falado pelas próprias instituições de ensino nos conselhos, quando subiu para a SD as organizações patronais da educação estavam muito interessadas, e coincidentemente o advogado era uma pessoa próxima minha, do Marcelo, lá, que é o doutor Eduardo Henrique, que trabalha com o EIMAR lá em Brasília, e eu liguei para ele e falei, olha, Eduardo, é importante essa decisão, façam a sustentação oral, nós contribuímos com algumas sugestões, né, para fazer a sustentação oral no tribunal, e o recurso de embargos reverteu a decisão do recurso de revista, né, na sustentação oral do doutor Eduardo Henrique, e acabou que a gente conseguiu aí um resultado, eu acho que bem interessante, muito importante, para que os professores conheçam, entendam, e também, a partir de agora, tenham atenção ao ponto que a gente vai trazer aqui hoje.
Então, primeiro, uma contextualização. Eu sei que faz parte da realidade de vocês, então não é muito novidade, mas o avanço do ensino digital transformou profundamente a rotina docente, né? Hoje, além das aulas presenciais, os professores são chamados a alimentar plataformas virtuais, professores passaram a registrar frequência, a lançar nota e inserir conteúdos digitais, disponibilizar materiais didáticos online, além do preparo da aula, há a exigência de adaptar e publicar recursos em sistemas digitais. Então, isso aqui mais ou menos que eu estou fazendo para vocês hoje, a grande maioria de vocês acaba fazendo e disponibilizando, né? É uma exigência das instituições de ensino. Ah, faça lá o PowerPoint, depois bote lá para o aluno poder acompanhar. E também atender os alunos à distância. Então, interações síncronas e assíncronas ampliaram a carga horária de trabalho para além da sala de aula. Então, além do trabalho que a gente faz normalmente no ambiente acadêmico, e eu não estou falando em EAD, tá, pessoal? EAD a gente falou antes aqui, isso se aplica para todas as modalidades educacionais da educação superior. Essas interações síncronas e assíncronas passam a ser regra. O aluno quer tirar dúvida, o aluno não entendeu, ele quer saber o que está acontecendo, e ele passa isso para o professor. Bom, então, o que é o caso concreto que foi julgado pelo TST? Novas atribuições. Além da aula presencial, os professores eram obrigados a alimentar a plataforma Syllabus. Esse é o nome da plataforma, mas a gente tem aí Moodle, quais são as outras aí? Google, enfim, inúmeras plataformas que fazem essa mesma função. O que ele fazia nessa plataforma? Lançava notas, registrando frequência, inserindo atividades e cumprindo os requisitos técnicos específicos. Além disso, que são as atividades normais de escrituração escolar, que a gente já fazia antes mesmo da existência dos sistemas, de forma física, havia determinações de preparar, adaptar e publicar conteúdos online, de forma estruturada e em linguagem digital, diferente do mero preparo da sala de aula. Aqui, gente, a gente entra naquele ponto muito importante do que nós, por muitos anos, denominamos como atividade extraclasse, ou antes ainda, como hora-atividade. Então, todos vocês lembram da disputa que os sindicatos de todo o Brasil, né, não só os Simpros aqui do Rio Grande do Sul, mas os sindicatos de todo o Brasil fizeram sobre o conceito da hora-atividade e a necessidade da remuneração desse trabalho. Inicialmente, a tese era que, para a remuneração das atividades de preparação e correção, seria necessário a aplicação de um adicional, assim como existe o adicional de hora extra, o adicional de insalubridade e periculosidade, um adicional para a remuneração das atividades de preparação e correção de provas. Estabelecemos, depois de muitos estudos e análises de razoabilidade, que esse percentual seria de 20%, e a partir disso se iniciou uma grande disputa judicial sobre o tema, né, na qual obtivemos muitas vitórias, né, apesar de isoladas, mas também contribuímos para a consolidação jurisprudencial de que estas atividades são inerentes à docência. O que seria inerente à docência? Que preparar a aula e corrigir as avaliações dali decorrentes fazem parte do fazer docente e estariam remuneradas pela carga horária de sala de aula, correto? Então, nesse mundo que o TST acabou consolidando, a gente seria contratado para a aula e aquela preparação ela seria já prévia, como a gente brinca às vezes assim, eu faço uma analogia, uma espécie de um show de um músico. Eu não vou pagar pelo ensaio, eu quero que você venha aqui e se apresente. Ah, mas eu ensaiei 4, 5 horas. Bom, aí não tem nada a ver com isso. Essa foi mais ou menos a lógica que o TST utilizou. Mas isso traz duas questões. Primeiro, se a preparação ela não é paga, bom, ela depende do quanto eu pretendo me preparar
para a aula. Então, isso é uma autonomia minha. Se eu sou um músico e não quero ensaiar, o problema é meu. Não é o contratante que vai dizer, olha, você precisa ensaiar 3 vezes por semana, de tal forma, com tantas horas. E é isso que a gente, aos poucos, consegue vencer nas decisões trabalhistas, que é quando há interferência patronal nesta preparação. É uma discussão que eu e o Marcos tivemos há alguns anos para fazer essa distinção, era justamente essa. Bom, não quer pagar pela preparação, beleza, mas a preparação fica a cargo de cada um. Essa disciplina eu sei de cor e salteado, como eram os nossos professores, muito lá da Federal, lá de Pelotas, tinha gente que não abria uma preparação por décadas. Dava a mesma aula exatamente igual e ninguém podia interferir nisso. Quando há exigência patronal de padronização dos materiais, organização, disponibilização, as coisas mudam de figura e vocês conseguem perceber que não há como aplicar aquela lógica do TST, pois, obviamente, há um diferencial até de concorrência da minha empresa de educação que diz, não, se você estudar comigo, você vai receber materiais online, você vai ter acesso a PowerPoints, a vídeos. Bom, se isso tudo é exigido pelo empregador, obviamente isso não está naquele conceito original. Além disso, como nós já vimos falado, o atendimento contínuo aos alunos, né? E eu coloco alunos aqui, tá, pessoal? Eu sei que tem aquela história dos estudantes, né? Aquilo é uma fake news, não sei se vocês sabem, tá? Que saiu uma notícia na internet de que não podia se usar a palavra aluno, que aluno seria do latim sem luz. A, negativo, isso não é verdade, tá? A etimologia da palavra aluno vem de nutrir, né? De nutrir. Então, assim, o aluno é aquele que é nutrido através da mediação pedagógica do professor. Então dá para usar tranquilo o aluno, não precisa ficar botando estudante em tudo, tá? Hoje a gente vai ver uma palestra e vai ver que ninguém mais usa aluno por conta dessa fake news aí. Então, o sistema esse prático impunha a resposta a dúvidas com chats e fóruns, tá? Inclusive aos finais de semana, estendendo a disponibilidade do docente para além do horário contratual. Então, perguntinha, chatzinho, mensagenzinha ali, eu não entendi tal aula, tô aqui estudando, professor, como é que faz tal coisa, aquele cálculo lá, não consegui resolver. Aí o professor, em algum momento, fora da jornada, tem que ir lá responder, dar uma dica, indicar uma bibliografia, indicar um vídeo. Vê esse vídeo aqui que sabe te ajude. Tá? Isso aí não está no escopo da preparação e correção. O percurso processual, tá? Isso é mais técnico, assim, jurídico, mas é bem importante porque isso traz a dimensão da decisão. Tá? Não é um caso isolado lá da cabeça do professor Hugo, doutor Hugo Scheumann, que é gaúcho aqui, que foi meu professor também, que é que foi o relator. Tá? Mas o TRT4 reconheceu o direito a horas extras. Então, o TRT4 não, o TRT é o 12, tá? Não está o número ali. O regional reconheceu o direito a horas extras. Então, foi lá, primeiro grau, prova. Não, realmente, o professor fez, para além, tem que receber. A quinta turma do TST, quando subiu o recurso de revista, reformou sob o argumento de que isso seria atividade extraclasse hora atividade. Então, olha a peleia que foi. TST, primeiro grau ganhou, segundo grau ganhou, subiu o TST disse que era a mesma coisa, inerente, já está discutido há muitos anos, isso é hora atividade, a tese é antiga, está resolvido. Mas como houve divergência, pessoal, e como existe a possibilidade do recurso de embargos, que é um recurso que cabe só no TST quando a gente tem alguma divergência, ou outras turmas decidindo o mesmo assunto de forma diferente, esse recurso é encaminhado para a sessão de dissídios individuais, que é responsável, né, que a 2 é sobre ações rescisórias e tal, a 1 que trata da uniformização de jurisprudência, e aí, nesse recurso de embargos, foi restabelecida a condenação, fixando que havia acréscimo efetivo de atribuições e tempo de trabalho. Então, percebam, qual é o cerne dessa discussão? Se as atividades demandadas pelo sistema virtual
pelo sistema online, pelo AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é o nome genérico destes aplicativos e programas e sistemas, impliquem no acréscimo efetivo de atribuições e tempo, não entra no conceito de extraclasse e há a necessidade de remuneração. Hora extra, exatamente. Então, não é o adicional que a gente pleiteava, 20%, não. É comprovação de tempo, quanto que eu gastei a mais, e aí vocês vão ver depois como que a gente comprova isso na prática, e como isso é remunerado com adicional, no caso, obviamente, porque hora extra não está passando aqui, acho que tem que ser tu. Implica no pagamento de adicional. Ponto de partida jurídico, tá? Então, a questão central, tá? A dúvida enfrentada pelo TST foi se o uso da plataforma Sílabus se enquadra como atividade extraclasse tradicional ou como acréscimo de jornada gerando horas extras. Essa era a discussão. Comprovada que não é preparação-correção, ou até aquela escrituração, que é botar as notas, tá? Que aquilo também a gente jamais conseguiu receber, aquilo é inerente, está comprovada a necessidade de pagamento das horas extras. Quais são as disposições legais que se aplicaram a esse caso e no nosso se aplicam também, tá? O artigo 320 da CLT prevê que a remuneração do professor é calculada pela hora-aula semanal, não que a gente concorde, tá? Já incluídas atividades extraclasses típicas como preparo e correção. Então, essa é a regra geral. 320 da CLT, hora-aula semanal, calculada pelo 4 semanas e meia, aí acrescida de 1/6 de repouso. O artigo 675 da LDB garante o direito a tempo para planejamento, estudo e avaliação, mas não regulamenta a remuneração de atividades digitais adicionais. Tá? Isso aqui se aplica à educação pública, onde há previsão legal de tempo de preparação, né, que já chega a 1/3, e as normas coletivas, né, no caso da educação básica, nossa, porque isso aqui se aplica também à educação básica, porque esses sistemas cada vez mais vão entrar na lógica do professor de educação básica, né, lá na escola do meu filho já tem o sistema, criança pequena, já tem lá a mãe toda hora pedindo para a professora, pai, tal coisa, mas é a roupinha, mas e onde é que pega não sei que material, tudo isso acontecendo o tempo inteiro e a professora respondendo. Tá? Normas coletivas, tá? É o ponto que na nossa convenção da educação básica é muito claro. Nós não temos na educação superior, mas cláusulas de hora-atividade, né, costumam limitar ao planejamento, correção e, no nosso caso da educação básica, também as atividades decorrentes das crianças neurodivergentes, ali, eu não sei qual é o termo exato que a gente usa na Convenção de Educação Básica, mas tem essa função de remunerar as atividades em preparação de materiais para crianças com algum tipo de neurodivergência. Então, percebam, no nosso caso, tanto na educação básica quanto na educação superior, não há qualquer previsão de remuneração de atividades que excedam a correção e preparação. Então, por exclusão, a gente pega a cláusula das horas extras e vê que toda atividade de trabalho que extrapolar a carga horária contratual tem que ser remunerada, no nosso caso, as primeiras duas em 50% e as subsequentes com adicional de 100%. Certo? Então, assim, aplicação integral e assim perfeita para os casos que a gente enfrenta diariamente aqui no Rio Grande do Sul. Pode passar. Então, a divergência é aquela que eu falei. Então, reconheceu que as atividades em plataforma eram distintas da extraclasse tradicional e condenou a instituição ao pagamento das horas extras. O argumento da quinta turma é que a decisão, né, foi reformada através do entendimento que o trabalho em ambiente virtual era apenas uma extensão natural das atividades extraclasse, já remuneradas pela hora-aula e pela hora-atividade. No caso deles, eles tinham uma hora-atividade na convenção. Então percebam que isso é um ponto que eu quero falar depois sobre negociação coletiva, que é o nosso objeto, né, do nosso encontro, é como estrategicamente entrar
nesse vespeiro aqui, sem também fazer uma proposta que piore a vida dos professores, tá? Tem que ter cuidado. Embargos a SD1 foi o exame do caso, a subseção número 1 concluiu que o trabalho digital representava acréscimo de atribuições e de tempo, e não uma mera modernização de rotina. Tá? Esse é outro ponto muito interessante das teses defensivas. É que, na verdade, esses sistemas eles só modernizaram, eles só melhoraram, eles só são um resultado do nosso tempo atual. Não mudou nada, é a mesma coisa, só que agora tem lá. Se foi isso, pessoal, nós não temos o que reclamar, realmente. Se o sistema veio para facilitar, ou então para manter as atividades no mesmo patamar de tempo necessário pelo que a gente fazia antes, ou até facilitar, ou até melhorar, bom, tudo bem. Aí o trabalhador não vai ter o direito à percepção das horas extras. Acontece que no caso concreto, e na maioria dos casos concretos, não é muito difícil de comprovar que isso é o oposto, né? Que a inserção da tecnologia implica em mais trabalho e mais interação. E o resultado foi por maioria, não foi por unanimidade, reestabeleceu a decisão, reconhecendo essa nova perspectiva jurisprudencial. As razões de decidir, tá? E aqui é muito importante a gente deixar isso muito claro. Não houve mera transposição tecnológica. Ponto 1. Não é verdade que simplesmente a escrituração que era feita no papel passou para o computador. Não foi o que aconteceu. Isso é um ponto que a decisão foi muito firme em reconhecer. Houve acréscimo de atribuições. Além das tarefas já previstas, surgiram novas responsabilidades como inserção de dados e cumprimento de requisitos técnicos da plataforma. Aquilo que eu falava para vocês do formato de apresentação das aulas. Apresenta a aula como? Não, tem que ser com PowerPoint. Pô, se falar que tem que ser com PowerPoint e antes não era, já está trazendo mais trabalho. E aí interferindo na autonomia do professor de como preparar a sua aula. Certo? Ponto muito importante. Ampliação da jornada também é fundamental para receber horas extras. Não tem como eu receber hora extra se eu não tiver mais trabalho. Isso é uma coisa que é muito importante também para a nossa avaliação dos problemas. Percebemos que em alguns casos, principalmente na EAD, há um esvaziamento da atividade docente mesmo, porque se inserem outros atores que não são remunerados como professor, e isso diminui o trabalho docente, e é verdade, pessoal. A gente tem que também ter essa capacidade crítica. Às vezes, mas aqui tem um professor com 50 mil alunos. Mas o que vai acontecer? Vai ter embaixo dele 195 mediadores pedagógicos. E aí a fraude não está no fato dele ter muitos alunos, a fraude está naqueles mediadores que não são remunerados como professor. Então, para a gente exigir o pagamento de hora extra, tem que ter ampliação da jornada para além daquela remunerada. Se cada disciplina era 4 horas, vamos imaginar que já nem é mais 4, né? Já é 3, né? Vocês verem como as coisas mudam. Era 4, antes por 4 horas era a noite, agora a noite já passou a 3, daqui a pouco vai passar a 2, daqui a pouco vai passar a 1, né? E o resto ali vai ser feito através dessas novas tecnologias ou pessoas precarizadas. E também isso tem que estar fora do conceito nosso da hora-atividade. Mas eu demorava muito para preparar, eu fazia, gostava de ler muito antes. Não é o caso aqui. Não, lembrando sempre, não é a nossa posição, a gente acha que não existe trabalho que não deva ser remunerado, mas para fins da gente aplicar essa ideia, tem que estar fora do conceito da hora-atividade. Qual é o apoio doutrinário, né? E a oportunidade sindical que eu acho que nós temos a partir disso, com muito cuidado que devemos ter para não inverter a lógica. A doutrina reconhece que o ensino digital cria novas formas de trabalho docente que não podem ser absorvidos genericamente como extraclasse. Então, isso a gente já percebe na evolução doutrinária do direito do trabalho, o reconhecimento de que não é uma mera transposição e que o ensino digital implica em novas atividades, certo?
Homero Batista, 2021, diz que o plantão de dúvidas à distância e o uso de e-mails eletrônicos exigem modelos próprios de remuneração, seja por hora trabalhada, seja pelo volume de interações. Tá? A gente tem que criar um formato de remuneração que seja para além da hora-aula, exclusivamente para a remuneração do tempo das atividades em plataformas digitais. Esse entendimento reforça a tese do TST de que as tarefas em plataformas virtuais demandam remuneração autônoma, distinta da prevista no artigo 320 ou na cláusula da hora-atividade, quando tiver. Então, são coisas diferentes. Tá? Então, o artigo 320 vai remunerar a aula e as atividades inerentes à docência. Lá na nossa convenção, todas têm a repetição do artigo 320, dizendo que será remunerado pela hora-aula, tal. E estas outras atividades, assim como nós temos, por exemplo, na nossa convenção coletiva, o TCC, a orientação de TCC é um exemplo. Qual é a ficção jurídica que foi criada? Meia hora aula por aluno orientando. Está remunerado. Ah, é pouco, é muito? Ah, não, mas eu preciso 5 horas por aluno orientando. Bom, tá bem. O que se obteve na negociação coletiva e quando se negocia, aquilo passa a valer como lei, né, entre as partes e os terceiros, que são os representados, isso deve ser remunerado. Se comprovado para além disso, também é possível o pagamento de horas extras. Tá? Isso não é um limitador absoluto. Qual é o trabalho sindical, pessoal? E aqui eu chamo a atenção em nome do nosso, já estamos finalizando, em nome do nosso seminário objeto do nosso encontro. É preciso mapear esse trabalho digital e comprovar sua existência, óbvio, né? Não dá para simplesmente alegar dizendo, é assim, é ponto final. E é preciso também estarmos prontos para acionar a justiça sempre que esse trabalho não for pago. Então, sabemos o professor foi demitido, não sabe, bom, tem que encaminhar ele para que faça essa disputa judicial. Sobre a negociação coletiva, pessoal, muito cuidado para não confundir isso com o trabalho extraclasse ou com a hora-atividade, sob pena de termos uma remuneração abaixo ou muito abaixo da efetivamente demandada. Se nós estabelecermos aqui, para fins de trabalho virtual será estabelecido um adicional de 3%. Isso fica muito aquém daquilo que realmente se demanda. Então, acabamos aí, pela negociação coletiva, gerando um prejuízo aos nossos representados. Se existe uma forte demanda, e isso é mensurável semanalmente, por 1 hora, por 2 horas, e essa é a demanda que deve ser feita nas convenções coletivas, a inclusão desta carga horária. Por fim, como que se comprova o trabalho em plataformas, isso para a gente saber, né, como também informar os nossos colegas. É muito importante guardar comunicados, manuais e regulamentos que imponham o uso da plataforma e definam prazos de resposta. O manual hoje chamado manual de onboarding da instituição, tá? É um documento que a gente recebe quando entra e lá diz tudo o que tem que ser feito, como que tem que ser feito, qual é o sistema, como é que entra, como é que alimenta, o que precisa colocar, quando que responde. Isso tudo já é prova pré-constituída quando a gente ingressa na instituição ou quando esses manuais são implementados. Todos os sistemas que são utilizados pelos professores hoje possuem um manual de como atuar. E isso é fundamental para essa discussão. Como a gente fez uma vez aqui no Simplo, né, Marcos, há muitos anos, tinha lá uma planilha de registro das atividades extraclasse, os registros eletrônicos coletando logs de acesso, prints da plataforma, relatório de atividades e horário de interação dos alunos, fundamental. Tá? Diferente da nossa época, a gente sugeria que os professores preenchessem uma planilha com as atividades. Aqui é muito mais fácil de comprovar, porque é só printar a tela, tá? Ou tirar foto da tela. Né? Porque tem uns que printam, na hora já vai lá para o coordenador, o fulano está printando tela aqui. Né? Saibam disso. Tá? Comunicação de trabalho. Arquivar e-mails
mensagens e fóruns que demonstrem exigência de disponibilidade fora do horário de trabalho. Também todas as comunicações, WhatsApp nem se fala, né? Tudo por ali. E por último, e não menos importante, a prova testemunhal ainda é fundamental nos processos trabalhistas, inclusive dessa natureza. Como que se faz prova testemunhal? Chama um colega e lá na frente do juiz pergunta: como é que funcionava o trabalho em plataforma? Tinha lá, pediam para fazer isso, pediam para colocar tal coisa, pediam... Isso, quanto tempo demorava por semana? Olha, umas 2 horas por semana no mínimo. Isso era pago? Não, não era. Obrigado, pode chamar outro aqui. É isso que a gente precisa. Tá? Então, não desconsiderar a prova testemunhal, ela é muito importante, ela demonstra a realidade que muitas vezes não se explicita pela documentação e pelos registros acadêmicos. Pode passar, Isidora? Era isso, tá? Deixei meus contatos ali. Quem quiser saber mais, ficamos sempre à disposição e a gente vai também disponibilizar a apresentação para quem está presente aqui e online para podermos aí continuar a discussão. Muito obrigado.